Olá pessoal, chegamos à nossa oitava aula, né? Agora a gente vai dar continuidade àquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada a gente viu medidas de frequência e ocorrência, né? Taxa de incidência, taxa de prevalência. Pensando que a prevalência seria o número de doentes dentro de uma população de um determinado tamanho, um determinado período, né? Num determinado ano, um dado local. E a incidência remetendo ao número de casos novos, né? A gente até viu uma comparação entre como calcular a incidência, como calcular a prevalência. E na sequência abordamos então as medidas de associação, falando aí da razão de prevalência, quando eu pego então a prevalência de um exposto dividido pela prevalência do não exposto. Vimos também a razão, o odds ratio, ou razão de chances, que nós fazíamos os pares concordantes, né? Multiplicando um par concordante pelo outro, dividido pelos pares discordantes, dentro de uma tabela. Vocês vão ter alguns exercícios para fazer isso, para treinar um pouco mais essa questão. Lembrando que razão de prevalência e razão de chances, que é o odds ratio, ou R, são utilizados para estudos retrospectivos. Risco relativo, risco atribuível, é utilizado para estudos prospectivos, né? E o risco relativo, risco atribuível, eles são mais confiáveis do ponto de vista da parte de estatística e significância, porque eles acompanham, né, o estudo ao longo do tempo. Então você tem como verificar se dentro de uma certa condição de exposição a um dado tipo de fator, a pessoa tem um desfecho de desenvolver a doença ou não. É muito mais real do que você pegar dados de prevalência. A gente vai ver um pouco mais por que esses estudos prospectivos têm muito mais confiabilidade. A nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje, o tópico é principais desenhos de estudos epidemiológicos. Mais uma vez, foco. Vamos lá que você vai chegar. Está no começo, mas é bom já usar isso, né, positivamente na sua cabeça. Então, hoje nós vamos tratar de epidemiologia descritiva, né, que é um tipo de estudo epidemiológico, mas de uma maneira mais descritiva, mais saber qual que é onde foi encontrado, com que pessoas, com que tipo de pessoa, quando foi encontrado, assim por diante. E a epidemiologia analítica, trabalhando mais diretamente com o estudo transversal no primeiro momento, depois na sequência estudo caso-controle, de corte e o ensaio clínico. Bem, do que trata a epidemiologia descritiva? Como o próprio nome diz, pessoal, né, tá aqui, ó, descritiva. Quando a gente fala em descrever, né, a gente vai pegar uma informação e só descrevê-la. Quando eu falo em estatística descritiva, eu tinha lá média, moda, mediana, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, que eles descrevem dados. Descrevem como que um número, pensando na média ou na mediana, representa um conjunto de vários números, ou como a variância, média, o quão variáveis são esses números, por exemplo, vai de 30 a 50, né, o quanto varia, né? O menor valor é 70, o maior valor é 180, ou quanto varia dentro desse conjunto de dados. Mas, nesses casos, eu tenho simplesmente dados de descrição, são uma estatística descritiva. Quando eu vou lá para correlação linear e regressão linear, e eu faço comparações para verificar se aquilo que está dentro de uma amostra representa o que está dentro da população, aí eu consigo chegar nas estatísticas inferenciais, ok? Mas a epidemiologia descritiva, então, descreve, ela estuda a distribuição, né, pensando aí em localidade, onde que está essa doença, em qual bairro, né, qual que é a frequência dessas doenças. Então, está aparecendo continuamente, a magnitude é um número de casos muito elevado, ou é um número de casos intermediário, ou é um número de casos baixo, das doenças e dos agravos à saúde pública, por exemplo, uso de drogas, brigas domésticas, tudo entra em agravo, não em doença, mas a epidemiologia também trata dessas doenças que são tratadas como agravos, né? Em função de variáveis ligadas ao tempo, dia, mês, ano, lugar, ou as pessoas, que são as características das pessoas, possibilitando aí o que mais importa, que é a promoção à saúde, que é promover a saúde. Professor, o que seria promover a saúde? Fazer com que as pessoas tenham saúde. De que forma que eu posso fazer isso? Prevenindo, com educação na área de saúde, né? Educação sexual, pensando em doenças sexualmente transmissíveis, né? Educação em saúde, pensando em mostrar para a sociedade que algumas ações podem levar a pessoa a ter maior chance de desenvolver determinado tipo de doença, praticar exercício, sair do sedentarismo, enfim, né? São algumas situações que vão estar levando à promoção à saúde. E a epidemiologia descritiva, ela tem algumas perguntas que ela visa responder. Por exemplo, como definir o evento, né,
a doença e especificar com que frequência ela ocorre em relação às pessoas que são atingidas, os lugares aos quais são atingidas as pessoas e ao longo do tempo, quando que elas são atingidas. Quem ou quais pessoas são atingidas? Por exemplo, há alguma relação com o sexo da pessoa? Há alguma relação com a idade? Será que mulheres pegam mais, assim, adquirem mais determinada doença? Será que homens adquirem mais determinada doença? Será que jovens adquirem mais determinada doença? Escolaridade, será que pessoas com baixa escolaridade adquirem mais uma determinada doença? Pessoas com alta escolaridade adquirem mais uma determinada doença? O estado civil, pessoas casadas têm uma determinada doença, pessoas solteiras têm outras doenças. É muito mais fácil ter doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis em pessoas solteiras do que em pessoas casadas. Encontra também pessoas casadas, mas não é tão comum, né? Bem, quando ou em que período as pessoas foram atingidas, né? Pensando numa determinada época, foi atingida mais no começo do ano, meio do ano, no ano X ou no ano Y, né? Quando? Falou em quando, remete a tempo. Onde ocorreram esses casos? Né? Tá um pouco relacionado aí com relação a local, né? Ao local. E por que que essa doença ocorreu? Quais características levaram a doença a estar ocorrendo? Né? Será que foi falta de saneamento básico? Será que foi falta de prevenção, de métodos preventivos? Portanto, ou por exemplo, será que foi algum acidente que aconteceu? Vamos pensar em Mariana, aconteceu lá aquele derramamento de lava que acabou com um determinado local, determinada região ali, a parte aquática, né? Isso causou um desequilíbrio ambiental que na sequência veio problemas com febre amarela na região de Minas. Será que está interligado a essa associação entre impacto ambiental com o avanço da febre amarela naquela região? São situações que a gente começa a se perguntar. Então a epidemiologia descritiva busca isso. E quais são as fontes que ela utiliza geralmente para descrever as informações? Então ela usa prontuários médicos, declarações de óbito, laudos laboratoriais, né, os exames laboratoriais, inquéritos populacionais, né, por exemplo, vai nos locais, começa a perguntar para a população, entrevista as pessoas para verificar se tem algum caso, né? Em alguns casos aí você faz até um rastreamento para evitar com que essa doença se alastre. Obtenção dos dados, né? Pode ser contínua através da notificação de doenças. Existem as doenças de notificação compulsória, que existem até portarias que tratam de notificações compulsórias, por exemplo, tétano, dengue, chikungunya, zika, são algumas doenças que são HIV, né? A AIDS, são doenças que as pessoas, quando você encontra um profissional de saúde num dado local e você tem uma determinada doença, ele tem que anotar e notificar para que o sistema de saúde saiba essa informação e consiga, né, ter uma noção real de como que estão distribuídas algumas doenças. A notificação ela é contínua, todo momento tem, né? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem uma periodicidade de liberação de informações, de dados, né? Geralmente de 10 em 10 anos são liberadas informações sobre a quantidade de indivíduos de uma dada população, quantidade de mulheres, de homens, de jovens, adultos, enfim, uma série de informação. Que eles geram, o IBGE, ele faz, né, ele gera censos, né, que é levantamento de informação da população como um todo de várias variáveis populacionais. E dados ocasionais como estudos acadêmicos. Aí eu posso colocar aqui estudos acadêmicos, né, estudos de TCC, de graduação, né, pós-graduação. Quando eu falo em pós-graduação tem a lato sensu, né, lato sensu ou stricto sensu. A lato sensu remete à especialização, né, lato sensu remete à especialização e a stricto remete a mestrado e doutorado. Então, estudos acadêmicos também fazem uns levantamentos de dados, alguns inquéritos populacionais, alguns levantamentos de questionários para levantar informações. E quando eu penso na variável tempo, coloquei só algumas figuras, né? Aqui nós temos um gráfico de barra, né? Com o tempo agora no eixo Y e no eixo X, o total de óbitos. Então notem que eu tenho então a categórica aqui no eixo Y e eu tenho a quantitativa no eixo X. A categórica ou qualitativa, tá, pessoal? A qualitativa está aqui, ó, que é o ano, e a quantitativa, nesse caso aqui, a quantitativa discreta, né, que é o número inteiro. Lembra dos tipos de variáveis que nós trabalhamos?
Né? Aqui, como nós estamos vendo aí, tem a variável nominal, né? Qualitativa nominal. E aqui é a mesma coisa, então eu tenho principais causas da mortalidade materna a cada 100 mil nascidos, aqui ao longo do tempo, ó, ao longo de 20 anos. Notem que eu tinha praticamente as causas de mortalidade materna são as mesmas, só que elas reduziram drasticamente de 90 para 2010. Né? Casos, por exemplo, como o aborto, saiu de 16,6 a cada 100 mil para 3 a cada 100 mil. Né? Então, 16 aqui, ó, nesse vermelhinho, para 3. A hemorragia, né, saiu lá de 25,7 a cada 100 mil para 7. Infecção pós-parto saiu de 11,1 para 4,4. Doença circulatória saiu de 7,3 para 4,2. E o que mais caiu aqui, né, foi a hipertensão gestacional, que isso remete a um cuidado pré-natal, né, pessoal, que hoje em dia tem um cuidado pré-natal muito bem dedicado aí pelo SUS, que, né, quem não consegue pagar particular e puder utilizar é excelente, puder não, tem que utilizar, que você tem aí uma redução da hipertensão gestacional, que era de 40 a cada 100 mil para 13 a cada 100 mil, que é um número ainda razoavelmente alto, embora tenha caído, né, mais de 100%, consideravelmente. Aqui, agora pensando no gráfico de linha, né, ó, os casos estão como linhas contínuas e o vetor como as linhas tracejadas, né. Então, o vetor, ó, número de casos registrados e população de insetos vetores. Então, notem, ó, o número de casos registrados está aqui, ó, linhas contínuas. E o número de insetos. Notem que o número de insetos era contínuo ao longo do tempo. Isso ao longo de 25 anos. E existem alguns momentos em que o número de casos registrados eles vão lá em cima, né, e a quantidade de mosquito é praticamente a mesma, né, ao longo do tempo aí. Tem umas oscilações, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, mas é praticamente a mesma. Então, aqui nós temos um evento de uma doença de natureza cíclica. Cíclica. Né? Existem alguns ciclos, ó, a cada 5 anos, ó, 5, 10, 15 anos. Ó. De 5 em 5 anos eu tenho aí uma grande quantidade de casos de doença, pode, né, relacionada a alguns fatores específicos que têm que ser estudados. Né? Olha lá, a partir do grau observa que o pico no número de casos ocorre a cada 5 anos, mesmo período em que ocorre um aumento na população de vetores da doença. Né? Então tem um aumentinho pequenininho aqui, ó, depois tem um aumento um pouco maior aqui, depois um aumento aqui, mas está associado aí a essa natureza cíclica desse número de casos. Pensando agora que eu tenho um gráfico de linha também. Esse gráfico aqui, pessoal, é um diagrama de controle, né? Então notem que aqui eu tenho a média da amostra, pensando que é x barra, né? Mais 1,96 desvio padrão e menos 1,96 desvio padrão. Esse vai ser um intervalo aí de confiança ali, né? O que está aqui dentro é canal endêmico, pessoal. O que está aqui dentro, então, ó, essa contínua tem uma endemia, né? Um número de casos considerável dentro de um determinado tempo. Quando passa dessa linha aqui, ó, se torna uma epidemia. Porque daí foge ao controle e começa a avançar para outros lados. Então, fugiu do canal endêmico, já transformou numa epidemia. A gente vai ver o conceito de endemia, epidemia e pandemia. Mas endemia, né, ela sempre numa quantidade X de casos, numa dada localidade, em determinada época do ano. Quando ultrapassa a quantidade de casos comum, vira uma epidemia. Quando cai abaixo da quantidade de casos comum, poderia, por exemplo, devido a uma vacinação, aí eu posso ter um fenômeno de eliminação, né, se isso realmente acontecer. E aqui mostrando, então, né, a frequência da doença, em média, né, mais desvio padrão, e aqui o tempo, ao longo do tempo, como que ela se comporta. E um exemplo prático disso, né, aí mostrando o limite superior, que é essa linha mais cinza que está subindo aqui, ó, que é dos casos de malária no estado do Pará, e a linha inferior, né, que está aqui nesse preto mais intenso. E é o limite, que está aqui, ó, esse limite padrão, que é o limite que é a linha de controle. Passou dessa linha aqui, deixa eu estar apagando aqui. Então, passou dessa linha que está aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, que foi o caso bem aqui, ó, passou, então já entrou num caso epidêmico. Um caso epidêmico. E o que é importante eu conhecer esse diagrama de controle para mim fazer o quê? Né? Então, ó, que ação que eu tomaria dada essa situação? Fortalecer a atenção básica no atendimento das pessoas que estão com malária, visando saber rapidamente, né, que ela está com a malária e já fazer o tratamento correto para reduzir a morbimortalidade. O que seria a morbimortalidade?
reduzir com que a pessoa adquira na verdade, desenvolva malária no estado mais avançado, né, que pode levar a possíveis problemas futuros, alguma sequela deixada, ou até a morte, né, avançar a morte. Então a ideia, sabendo dessa situação, que pode acontecer isso em determinadas épocas, então a ação é atuar rapidamente para diagnosticar que está com malária, já fazer o tratamento precoce para evitar com que a malária avance e chegue nos estágios mais graves que pode levar a óbito. E só uma diferença entre erradicação e eliminação. Erradicação remete a uso de métodos artificiais do agente, né, a extinção por meio de método artificial. O que seria um método artificial? Veneno, né, passar veneno, capturar de alguma forma esse animal que pode estar transmitindo doença, algum pesticida, enfim, né, então para erradicar. Então é a extinção do agente ou de um agravo, sendo impossível sua reintrodução e totalmente desnecessária a manutenção de quaisquer medidas de prevenção. Um outro tipo de método artificial seria a vacinação, que é o mais, né, mais interessante do ponto de vista que você faz a pessoa adquirir, ela produzir a própria imunidade, né? A pessoa, quando ela toma vacina, o corpo começa a produzir a imunidade para aquela doença futura, né, caso ele entre em contato com a doença. Um exemplo aí de uma doença erradicada foi a varíola, que foi erradicada em 1980. Eliminação ocorre quando a parada, né, para de ter casos em uma grande área geográfica, então você não tem mais casos de doença. O sarampo era um caso como esse, que teve recente introdução, principalmente por imigrantes venezuelanos, principalmente na região de Roraima, onde teve grandes surtos lá de sarampo, e também linkado com a falta de pessoas que não estão tomando vacina no país, né, que daí, ao não tomar vacina, entra em contato com pessoas que desenvolveram o sarampo, alguma determinada doença, e pode adquirir essa doença ela pode avançar, né, por falta da vacinação. Então é uma queda, né, uma cessação da transmissão da doença em uma dada área, seja por falha na utilização do instrumento de vigilância, né, ou seja, a vigilância parou de incentivar o pessoal a vacinar, não deu mais tanta importância, ou como nós tivemos problemas aí de migração, né, migração entre países, seja pela modificação no comportamento de um agente, o próprio vetor ele pode modificar o comportamento dele e começar a transmitir uma dada doença, né? Então isso é o tipo de eliminação. Então ela vai e ela volta, né? Ela pode, então ocorre uma situação onde ele pode retornar futuramente. Um exemplo é a tétano neonatal, que foi eliminado no ano de 2003, após uma introdução maciça de vacinação em mulheres de idade fértil, mas que pode em algumas épocas voltar e afetar as gestantes. Aí as definições de epidemia, endemia e pandemia, né? Epidemia, uma flutuação que excede significativamente valores normais. Lembrem daquele diagrama de controle que eu mostrei anteriormente. Então sempre tem casos de uma dada doença. Passou, extrapolou, vira uma epidemia. Maringá mesmo ele só sofre muito com doença, com a dengue, todos os anos, em determinadas épocas. Então tem épocas que a quantidade de pessoas que pegam a dengue, né, que pegam a dengue, eles acabam tendo um grande impacto regional, mas não atinge grandes patamares. Então, tem uma população razoável pega, mas não atinge, não extrapola o que é o normal, o que já é comum ao longo de todos os anos. Quando essa quantidade de dengue ela é além do normal, do que é acostumado nos últimos anos, dentro do Maringá, por exemplo, aí ela sai de uma epidemia, de uma endemia e se torna uma epidemia. Então, lá, uma endemia, qualquer doença espacialmente localizada, coloquei o caso de Maringá, temos a malária em várias regiões do Nordeste também que são endêmicas, temporalmente ilimitada, então ela sempre está acontecendo em uma dada localidade, habitualmente presente entre os membros de uma dada população e cujo nível de incidência se situa sistematicamente dentro dos limites da faixa endêmica, que é aquela faixa controle que eu mostrei na figura anterior, né? Quando está dentro desse intervalo aqui, eu tenho a endemia. Quando ele extrapola, aí eu passo para uma epidemia. E quando essa epidemia ela adquire uma escala macro, né, e pega outros países, outras nações, ou o continente como um todo, aí entra no que nós chamamos de pandemia, que é o que nós estamos vivendo no momento com a Covid-19, né, produzida pelo SARS-CoV-2, né, que é na verdade, a Covid-19, que é o vírus aí que está causando que é o coronavírus, né, que está causando essa doença nossa aí.
O SARS-CoV, na verdade, SARS remete a síndrome aguda respiratória, né? Uma síndrome aguda respiratória que tem causado aí grandes problemas na boa parte da população que adquiriu a doença sem vacina. Com vacina tem sido mais a menos problema, mas ainda tem alguns problemas. E não só respiratório, né? Ela leva a outros problemas sistêmicos, pode levar a problema de memória, problema de infertilidade, redução de gametas. Tem várias situações que podem estar acontecendo aí. Problemas no rim, fígado, pode ter algumas alterações gerais dada a aquisição dessa doença. Variável lugar, só para vocês terem uma ideia, né? Aí, ó, a malária, onde que ela está principalmente, ó, sem transmissão, né? Aqui ao longo do país, ó, locais em branco são sem transmissão. Baixo risco, né? Menos de 10 casos a cada 1.000 habitantes. Então nós temos esse verde mais claro aqui, ó. Médio risco, um verde mais intenso, que é esse aqui, onde você tem de 10 a 50 casos para 1.000 habitantes. E o alto risco, que é esse verde, que é esse mais escuro, né? Que está aqui, ó. Tem uma parte no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, enfim, Pará, parte de Rondônia. Então nós temos aí um alto risco, tá? E pensando então nessa primeira parte, a gente tratou da epidemiologia descritiva, né? Tentando entender como é que a transmissão ocorria, onde ela ocorria, quando ela ocorria, que entra um pouco do que a gente até acabou discutindo na aula anterior. Agora nós entraremos nos estudos analíticos, sabendo que, né? Então nós temos a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica, né? Você tem essa divisão entre estudos descritivos e estudos analíticos. Os estudos analíticos, estudos epidemiológicos analíticos, são aqueles que verificam a associação de fatores de riscos com os desfechos. Esses desfechos são morte da pessoa, aquisição da doença ou alguma outra abordagem, cura e por aí vai. São divididos entre os estudos observacionais e os estudos experimentais. Nos observacionais, não há intervenção na saúde do indivíduo. Então, você não interfere na saúde do indivíduo, você não coloca para ele tomar uma vacina, para ele tomar um medicamento, você não faz testes com o indivíduo. Isso ocorre nos estudos experimentais, que é, por exemplo, o ensaio clínico. Né? No ensaio clínico, você tem um tipo de estudo experimental. Estudos analíticos observacionais, aí você vai ter o transversal, o caso controle e o de corte. Lembrando que nós estamos pensando aí na intervenção dentro do ser humano. Então, houve intervenção analítico-experimental. Não houve intervenção analítico-observacional. Por que ele é chamado de analítico? Porque ele busca uma associação entre os fatores e o desfecho relacionado à saúde. E lá, ó, dentro dos observacionais eu tenho esses três. Lembrando que esses dois primeiros, eles são tratados como retrospectivos. E esse último, que é chamado de longitudinal, ele é um prospectivo. Então, estudo de corte é tratado como estudo prospectivo, porque ele lida também com incidência. E ambos ali de cima trabalham com a prevalência principalmente. Estudo transversal. Então, mais uma vez, estudo analítico transversal, observacional. Então, esse tipo de estudo a gente vai começar a abordar, né? O que é o estudo, quais são suas vantagens, suas desvantagens, como que ele é calculado. Então, dentro do estudo transversal, ele faz o quê? Ele mede a prevalência dos desfechos, uma dada saúde e seus preditores, e gera hipóteses. Quais são as características desse estudo, pessoal? As mensurações são feitas num único momento no tempo. E isso remete à prevalência e não à incidência. Em um único momento do tempo, daqui para trás. Não há acompanhamento do estado de saúde, portanto não há o estudo da incidência, isso não acompanha. Os dados refletem o presente e o passado, foi aquilo que eu coloquei para vocês. Eu estou no tempo zero aqui, eu vou buscar aquilo que está para trás, né? Que está no passado. Diferente do prospectivo, que eu estou no tempo zero, e eu vou verificar aquilo que está no futuro. Na verdade, não vou acompanhando os estudos ao longo do tempo, né? E o estudo transversal, assim como os demais, é muito utilizado para planejar ações de saúde e medir a eficácia de serviços e ações em sistemas de saúde. E como que eu delineio esse experimento? O que é delinear, professor? Delinear está relacionado a desenhar, planejar a pesquisa. Então você tem que selecionar a população que será estudada, né, o número de pessoas e a representatividade. Agora busquem lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou de duas características importantes quando eu faço levantamento de dados, que é a representatividade e a fidedignidade.
Representatividade está relacionado ao quão representativo é a amostra que eu estou escolhendo. E a fidedignidade é como que essas coletas estão sendo feitas, como que esses dados estão sendo levantados. Há um procedimento padrão, há treinamento daquelas pessoas que estão fazendo a coleta de dados, né? Pensando então nesses dois tópicos muito importantes no levantamento de dados. Então, primeira parte, representatividade. E para mim ter uma boa representatividade, eu tenho que ter uma quantidade, né? Um N, que é o número de amostras considerável, pelo menos de 10 a 30% da população total de um município, para a gente fazer um estudo mais interessante. Planejar as variáveis que serão investigadas. Aí entra, por exemplo, essa variável vai ser quantitativa. Se ela for quantitativa, ela vai ser contínua ou discreta. Se ela for qualitativa, vai ser nominal ou ordinal. Qual será essa variável? Quem será, se eu pensar para fazer uma correlação posteriormente, uma regressão, qual vai ser a variável dependente ou variável resposta? E qual vai ser a variável independente, ou também chamada de variável explicativa ou preditora? E como que eu coletarei esses dados, né? Onde eu obterei essas informações? Através de prontuários médicos? Através de exames laboratoriais? Eu aplicarei questionários, que é o que é muito comum fazendo em pesquisas de mestrado, doutorado, graduação, especialização. Eu buscarei essas informações em base de dados do DataSUS, né, com a plataforma DataSUS, que eu tenho uma série de informações ao longo do tempo, por região, por cidade, né? Eu vou buscar isso no sistema. E uma questão importante, pessoal, que tem que ser levada em consideração. Ó. Fontes de dados nem sempre são confiáveis, por serem coletadas do passado. Porque entra uma outra questão, não foi você que coletou, você não sabe se aquele conjunto de dados ele é confiável. Já tem um tempo, você não sabe se a metodologia que foi coletada lá atrás é a mesma que foi coletada à frente. Então, tomar cuidado quando você for fazer esse levantamento de dados do passado, porque a coleta desses dados e a fidedignidade, a maneira como esses dados foram coletados, ele pode trazer uma conclusão ótima ou ele pode levar a uma conclusão totalmente equivocada, né? Então tem que tomar muito cuidado nesses levantamentos. Então, para delinear uma pesquisa, eu preciso selecionar uma boa amostra, planejar as variáveis que vão ser coletadas, obter as fontes de dados, saber onde obter essas fontes de dados e também ter cuidado com as fontes de dados que forem coletadas. E no estudo transversal, como que ele é feito? Notem que eu tenho em vermelho pessoas com a doença, né? Então aqui eu tenho as pessoas com a doença, determinada doença. E em preto, né, desse lado pessoas sem doença e desse lado pessoas sem doença. Né? Então tem um grupo de pessoas, né? Nesse tipo de estudo, a partir de uma população selecionada por amostragem, né? Aí pode entrar os tipos de amostragem, casual simples, estratificada, por conglomerados, aí tem que ver qual foi o tipo de amostragem utilizada. Realiza-se um levantamento de variáveis e desfechos em saúde simultaneamente. Aí que tá, pessoal, por que não é tão confiável os estudos chamados de retrospectivos também, ó. Eu faço um levantamento das variáveis e dos desfechos da saúde, por exemplo, das variáveis, por exemplo, fumantes e câncer de pulmão. Eu coleto, eu verifico, eu faço um sorteio, verifico quantas pessoas fumam e têm câncer de pulmão, quantas pessoas fumam e não têm câncer de pulmão, quantas pessoas não fumam e têm câncer de pulmão e quantas pessoas não fumam e não têm câncer de pulmão. E eu faço desse grupo que eu coletei, que eu fiz uma aleatorização e tudo mais, eu verifico essas informações. Então eu não acompanhei ao longo do tempo, por exemplo, comecei hoje, ninguém tem câncer de pulmão, vamos colocar pessoa que fuma e pessoa que não fuma. E vamos acompanhar ao longo do tempo, para ver quem vai desenvolver câncer de pulmão e quem não vai. Então, é lógico que a pessoa que não fuma, ela também pode desenvolver um câncer de pulmão por outros fatores. Ou ela pode ser uma fumante passiva sem saber, dada uma localidade que ela vivencia, que ela trabalha. Uma balada, por exemplo, ela não fuma, mas ela está constantemente respirando, né, fumaça de cigarro e tudo mais. Então, nesse caso aí, você tem grupos que, ao longo do tempo, vão adquirir a doença. Então, a gente tem um estudo prospectivo, começa agora e vou daqui para frente. No retrospectivo, eu coleto os dois ao mesmo tempo, então eu não sei se o fumar levou ao câncer de pulmão. Então, eu tenho esse probleminha na confiabilidade da minha conclusão. Tá? Quanto ao transversal, ele é rápido, porque uma amostragem de uma dada população coleta as informações e faz os estudos, não precisa acompanhar ao longo de um dado tempo. Simples de baixo custo, posso através de um questionário obter as informações que eu preciso, e ele é muito utilizado para acompanhar programas, né, e avaliar programas de prevenção de doenças.
Acompanhar, pessoal, remete a monitorar, né? Então eu vou acompanhando, ver se está tudo ok, como é que está sendo o retorno desses programas. E avaliar é verificar se eles estão sendo eficientes, né? Quanto à eficácia e à efetividade. Ok? Desvantagens. O baixo poder de relação causal. Por que tem esse baixo poder de relação causal? Porque a gente coleta simultaneamente os fatores, na verdade eu escolho os fatores e eu coleto os desfechos simultaneamente. Eu não acompanho, né, ao longo do tempo. Pois a exposição e a ocorrência são medidos no mesmo momento. Então eu tenho esse probleminha com relação ao estudo transversal. Olá, como o paciente não foi acompanhado pelo usador, então não se sabe se ele se expõe a um fator de risco antes ou depois de ter a doença. Você não sabe se ele fumava e teve o câncer de pulmão, ou se ele teve o câncer de pulmão e começou a fumar depois. Não dá para acompanhar, não dá para saber esse tipo de informação. Um exemplo aqui de um estudo transversal. Na cidade de Santa Helena, Paraná, realizou-se um estudo transversal para avaliar fatores associados com a doença cardiovascular. Os adultos com mais de 20 anos de ambos sexos somavam 20 mil habitantes. Essa população foi submetida a dosagem de glicemia de jejum para rastreamento de diabetes mellitus e foram questionadas sobre a presença de doença cardiovascular. Todas as variáveis preditoras e de desfecho foram coletadas simultaneamente. Preditora, pessoal, aqui no caso entra diabetes mellitus, né? De desfecho, doença cardiovascular. Como resultado, 2 mil indivíduos tiveram diagnóstico para diabetes mellitus, dos quais 8 apresentaram doença cardiovascular. Ao final da coleta dos dados e análise, de 26 pacientes manifestaram doença cardiovascular. Lembre-se que montar uma tabela de contingência é a melhor maneira para calcularmos a odds ratio, que é aquela razão de chance que a gente aprendeu a calcular na aula passada, né, pessoal? Então, lá, lembra que eu comentei com vocês? Sim e sim multiplicado por não e não, que é aqui, não diabético, né? Não diabético. Então, eu faço 8 vezes 17.982. Não e sim, pares discordantes, multiplicado por não e sim, né? Pares discordantes, que é 1992. Então, qualquer conta, 8 vezes 17.982 dividido por 18 vezes 1992, que é o que está aqui, Isso vai dar, se vocês fizerem a conta, vai dar um valor de 4,01. Quer dizer o quê? A medida de associação mais indicada é a odds ratio, multiplicação de pares que concordam e não concordam. Isso significa que os pacientes expostos a diabetes têm uma chance 4 vezes maior de desenvolver a doença cardiovascular em relação àqueles que não foram expostos a diabetes. Quer dizer o quê, pessoal? Que o diabetes ele é um fator fator de risco que ele pode levar a pessoa a ter a doença cardiovascular. Então, portanto, se ela tem a doença a diabetes, ela tem que tomar muito cuidado porque ela tem uma grande chance de desenvolver a doença cardiovascular. E é isso que eu tento entender através dessa relação de associação, dessa medida de associação, que é o odds ratio, usando esse estudo transversal, que foi o estudo dessa relação entre diabetes mellitus e doença cardiovascular, com indivíduos, né, diabéticos e não diabéticos, com doença cardiovascular e não cardiovascular. Quantos indivíduos que eu medi? Que eu coletei na total? 20 mil indivíduos. Desses 20 mil, né, então eu tenho 2 mil diabéticos, que estão nessa linha, e 18 mil não diabéticos. Ainda, eu tenho 26 com doenças cardiovasculares e 19.974 que não possuem doenças cardiovasculares. Mas notem, daqueles indivíduos, né, que são diabéticos e têm doença cardiovascular, são 8. 8 em 1992. E daqueles que são não diabéticos, eu tenho 18. 18 em 17.982. Né? Então, pensando nessa relação, então tem uma relação de 4 que mostra que 4 vezes maior a chance de você ter doença cardiovascular tendo diabetes mellitus anteriormente. Estudo de caso e controle, pessoal. Como o próprio nome diz, então vou ter o caso e vou ter o controle. Né? Então, é um estudo retrospectivo, de agora, tempo zero para trás, né? Também trabalha com dados de prevalência, em geral, em que verificam fatores de risco e prognóstico. Né? O prognóstico ele pode ser a cura, uma sequela ou algo do tipo. É utilizado para pesquisa de fatores associados a doenças raras, por exemplo, malformações, cânceres raros ou doenças com longo período de latência, né? Como algumas doenças crônicas. Como que é feito o delineamento, pessoal? Olha lá. Então eu tenho
pessoas doentes, pessoas não doentes. Daí pergunta, ó, sofreu exposição no passado ao fator? Há algumas pessoas que sofreram e algumas que não sofreram. Algumas que são doentes e sofreram, foram expostas, e algumas sofreram e não foram expostas. Né? Então essa é a ideia. Ó. Foi exposto e não foi exposto. Tão doente e não tão doente. Então esse é o delineamento de tipo caso e controle, que é uma grande diferença em relação ao estudo transversal, que não tem essa pergunta específica se houve ou não exposição no passado. Né? O que difere é a doença caso-controle, o estudo caso-controle com relação ao estudo transversal. Um exemplo do estudo aí de caso-controle. Um total de 30 crianças recém-nascidas, portadoras de anomalias congênitas do coração, foram examinadas e suas mães interrogadas com respeito a exposições potencialmente teratogênicas. 10 mães relataram que tinham tido rubéola no primeiro trimestre de gestação. Entre as crianças sadias nascidas sem evidência de malformações, foram selecionadas 300 para o grupo controle. E 20 mães afirmaram que tinham tido rubéola no primeiro trimestre de gravidez. Então notem, olá, 300 mães não tiveram malformação congênita, né, não estavam doentes. Só que das 300, 20 tiveram rubéola e 280 não tiveram rubéola. Aqui, nós tivemos 30 mães que tiveram malformação congênita, né? Tiveram aí uma malformação. Dessas 30 mães, 10 tiveram rubéola e 20 não tiveram. Com isso, nós fizemos o cálculo do odds ratio novamente, né? Notem que a gente está utilizando razão de chances para calcular tanto a transversal quanto a caso controle. Há essa possibilidade, né? E eu poderia estar utilizando ela ou a razão de prevalência, também há essa possibilidade. E aqui, pessoal, então aquela questão de dados concordantes multiplicados, né, e dados discordantes multiplicados. Então, eu tenho 10 vezes 280 dividido por 20 vezes 20. 10 vezes 280 é 2.800, 20 vezes 20 é 400, então meu odds ratio é igual a 7. Dessa forma, então o feto exposto à rubéola, né, ao vírus da rubéola, ele tem a probabilidade de ele ter uma malformação é 7 vezes maior que os fetos não expostos. Então, ó, a estimativa da prevalência de malformação congênita foi de 9% da população de recém-nascidos. A prevalência de malformação congênita foi de 9% da população de recém-nascidos. A pergunta é, existe associação da malformação com a infecção por rubéola durante o primeiro trimestre gestacional? Então é isso que eu quero saber, né? Então para isso foi feita essa conta e verificou que há, sim, associação entre a malformação com a infecção por rubéola. Ou seja, na verdade foi verificado através desse estudo que 7 vezes maior a chance de uma pessoa, de uma mãe que teve rubéola ter uma criança com malformação do que aquela mãe que não teve rubéola. Então é muito importante, né, acompanhar, fazer os estudos para verificar, os estudos que eu falo, os exames, né, para não ter a rubéola congênita. Então ter um cuidado redobrado na gravidez para não desenvolver a rubéola, para não causar malformação no feto. Ok? Estudo caso controle, vantagens. É muito interessante para doenças raras, estudo de doenças com longo período de incubação, doenças crônicas, né? Tem um alto poder analítico, porque na verdade você trabalha com pessoas que foram expostas a um determinado tipo de situação e outras não, tanto no caso quanto no controle, e são baratos, né? Porque você não tem que ficar acompanhando ao longo do tempo. E a desvantagem, informação sobre a exposição, a doença só é coletada após a manifestação. Então, entra naquela questão que eu falei do estudo transversal. São coletados simultaneamente a doença e o caso. Então, a gente não sabe se o fator causou a doença ou se algum outro fator pode ter causado, porque a gente não acompanha ao longo do tempo. Ele é um estudo retrospectivo, então não tem como fazer esse acompanhamento. Estudo de corte, agora ele é um pouco distinto dos estudos anteriores, porque ele é prospectivo. Agora eu tenho acompanhamento. Então, eu tenho trabalho com medidas de incidência, como medida de frequência, e risco relativo como medida de associação. Que aí sim, o risco relativo é uma relação causal muito mais efetiva, porque eu acompanho ao longo do tempo.
Então, o objetivo do estudo de corte, né, identificar as causas da doença, os fatores de risco e o prognóstico das doenças, agravos, óbitos e por aí vai. Olha lá, pessoal. Então, notem, ó, tempo 0. Ao longo de um ano ou mais, ó, a população estava toda sadia, ó, 100 mil pessoas. Dentro dessas 100 mil pessoas, eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casos novos por 100 mil por ano. Então, eu tive 10 casos novos por 100 mil. Então, ao longo do tempo, ao longo de um ano ou mais, 10 pessoas que até então, no início do evento, estavam sadias, adquiriram a doença. Ok? E daí aparece, lógico, ó, da população eu tenho aquelas pessoas que foram expostas a um determinado fator. Aqui eu tenho as doentes, né, que estão em vermelho, e as não doentes em preto. E aquelas pessoas que não foram expostas ao dado fator, mas mesmo assim, elas ficaram doentes. Ok? Então, elas estão doentes em vermelho, não doentes em preto. Tá? Então, isso ao longo do tempo. Então, eu consigo comparar os expostos doentes com expostos não doentes, não expostos doentes e não expostos não doentes. Notem, todos eles começaram sem nenhum tipo de doença. Né? Só depois de algum tempo, sendo exposto a um fator ou não, é que a doença apareceu. E aí vem um exemplo. Né? Aqui a gente vai estar utilizando o risco relativo, que é uma medida de associação para estudos prospectivos. Que é aquela que eu tenho, então, né, no caso de a incidência de uma dada doença, dividida, né, 200 por 2.000 e 5 por 5.000, por exemplo. Tomemos um exemplo hipotético. Uma investigação realizada em um banco de sangue de um hospital chegou aos seguintes resultados. Entre 2.000 pessoas que receberam transfusão sanguínea, que são essas aqui, ó, 2.000 pessoas que receberam transfusão sanguínea, durante um ano, 200 contraíram hepatite. Então, essas 200 pegaram hepatite. No grupo controle, de 5.000 pessoas que estão aqui, que não receberam transfusão, acompanhadas igualmente durante o período idêntico, apenas 5 contraíram a doença. Então, eles querem saber, será que a transfusão aumenta a possibilidade da pessoa ter hepatite? Sim ou não? Olha lá. Então, pessoal, como eu comentei, o risco relativo, que é o RR, é dado pela fórmula A sobre A mais B, que na verdade é a incidência, né, dos indivíduos aí expostos sobre a incidência dos não expostos. Expostos à transfusão, não expostos à transfusão. Então seria a incidência 200 em 2.000, 5 em 5.000. Então olha lá, ó. Logo, a incidência de hepatite foi de 10%, ou de 100 casos a cada 1.000 pessoas. 100 casos a cada 1.000, pessoal, a mesma coisa, ó, 10 para 100. Se eu multiplicar isso por 10, eu vou ter 100 casos para 1.000. Certo? Só multipliquei por 100 e tive agora 100 casos para 1.000, que é o que está aqui, ó. Então, lá, 200 dividido por 2.000, eu tive um 0,10. Multiplicado por 100%, eu tenho que dar 10%. 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Quando eu multiplico por 10, eu tenho 100 por 1.000. O risco de se ter hepatite sem receber transfusão foi de 0,1%. Ou seja, 5 dividido por 5.000 deu 0,01 vezes 100 é igual a 0,1%. Ou 1 para cada 1.000 pessoas. Se eu multiplicar isso aqui por 10 vezes 10, né? E daí qual que é a pergunta? Qual que é o risco de se ter hepatite quando exposto à transfusão de sangue em relação aos não expostos? Então, calculando o risco relativo, ou seja, o risco de ter hepatite é 100 vezes maior nos indivíduos expostos à transfusão em relação àquele outro grupo. Por que 100 vezes, pessoal? Notem que eu tinha, se eu pegar aqui, ó, A dividido por A mais B, deu 0,1. 0,1 dividido por 0,001 é igual a 100. Então, o risco relativo é 100. Quer dizer o quê? Olha lá, o risco de ter hepatite é 100 vezes maior naqueles que foram expostos ao quê? À transfusão, né? Do que aqueles que não foram expostos à transfusão. Portanto, né, é uma relação aí
causal muito interessante, que quem doa sangue tem uma maior, pensando aí, transfusão sanguínea, né? No caso, nesse experimento especificamente, pautado aqui, foi verificada essa relação. Vantagem do estudo de corte, mede a incidência, que são novos casos, adequado para doenças comuns, para populações fixas ou dinâmicas, porque você vai estar acompanhando, evita viés de seleção, porque você vai estar acompanhando os casos. Tem um custo elevado, porque você tem que ficar acompanhando a população ao longo do tempo, né, do tempo zero em diante. Inadequado para doenças raras, porque como você tem que acompanhar ao longo do tempo, pode ser que não dê tempo de você chegar no desenvolvimento daquela doença. Né? Porque se eu pensar em doença rara para estudo de corte, a pessoa não tem a doença e ela vai adquirir a doença ao longo do tempo. Então o tempo da exposição a um determinado tipo de situação até ela adquirir a doença rara é muito longo, e daí encareceria muito o estudo. Por fim, para a gente fechar a nossa aula de hoje, ensaio clínico, que é aquele que geralmente o pessoal é mais curioso, né, pelo fato de que são os experimentos com humanos. Para fazer a vacina, por exemplo, a gente teve que fazer experimentos inicialmente com animais e depois passar para seres humanos, que é o tipo de estudo epidemiológico que a gente vai tratar aqui, que é o ensaio clínico. Que ele é um estudo prospectivo, então eu pego de agora em diante, mas nesse caso tem intervenção humana, então ele é um estudo experimental diferente do estudo descritivo que nós vimos anteriormente. E o observacional, que foi o caso do... Então nós temos o analítico observacional, que é o transversal de corte caso controle, e o analítico experimental, que é o ensaio clínico. Nesse caso aqui, especificamente, os indivíduos são aleatoriamente alocados para grupos, chamados de estudo, ou outros grupos chamados de controle. E o interessante aqui, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Então eu tenho o grupo teste, que vai sofrer intervenção, a vacina, por exemplo, e aquele grupo que não vai tomar vacina, vai tomar um placebo. O que é o placebo, professor? Placebo é uma pílula que não tem efeito nenhum, uma pílula de farinha, só para, igual a pílula que vai ser de verdade, só para comparar se a pessoa que tomou o remédio, né, ou a vacina, ou experimentou o remédio, vai realmente ter uma melhor cura em relação a uma determinada doença, ou não vai adquirir uma doença pensando na vacina, comparado a um grupo que não teve nenhum tipo de intervenção. Então lá, grupo teste, que sofreu a intervenção, vacina. Ó, tivemos nesse grupo aqui somente 2 que ficaram doentes. Naquele grupo que recebeu o placebo, nós tivemos um grupo maior de indivíduos que ficaram doentes. Ó, tem até quem toma vacina, como foi o caso, pode adquirir a doença. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente está usando de máscara até hoje, mesmo depois de vacinados. Né? Mas é bem menor a quantidade de pessoas que adquirem a doença quando elas tomam as vacinas. E daí um estudo que basicamente também é um estudo de risco relativo, similar ao que nós desenvolvemos anteriormente, que vai mudar é o delineamento do estudo. Notem que eu tenho um delineamento que é como os dados foram coletados, e depois eu tenho um estudo que vai ser aplicado, no caso uma medida de associação específica, que é o risco relativo. Nós utilizamos o risco relativo também para o estudo anterior, que é o de corte, mas o estudo de corte, o delineamento, a maneira de coletar os dados são diferentes desse estudo. Naquele lá não tinha intervenção no ser humano, nesse tem. Então são coisas distintas. Tomar cuidado com essas distinções entre o delineamento, o tipo de delineamento, com o tipo de medida de associação que é utilizada. Então, no intuito de verificar o efeito protetor de uma vacina contra a rubéola, 2.000 voluntários, que estavam igual ao risco de sofrer a doença, concordaram em participar de uma investigação e foram separados aleatoriamente, sendo 50% para cada grupo com características semelhantes. No grupo dos vacinados, a doença ocorreu em 20 indivíduos. No grupo dos vacinados, a doença ocorreu em 20 indivíduos. Enquanto que no grupo dos não vacinados, a doença acometeu 100 indivíduos. Suponha que passados 12 meses, constatou-se que a incidência da doença foi bem menor nos indivíduos vacinados do que nos não vacinados. Veja a distribuição dos casos. Então, vacina, incidência, 20 para 1.000. Né? Que é a mesma coisa que 0,02 ou 2%. Se eu multiplicar isso por 100, 2% ou 2 casos em 100. O de baixo, isso é a vacina, né, a prevalência, a incidência daquele que tomou vacina. E a incidência do que não tomou vacina é aqui, ó, 100 dividido por 1.000. É igual a 0,1 ou 10% se eu multiplicar isso por 100. Ou 10 em 100. Né? Então, para mim calcular o risco relativo, é a mesma coisa eu pegar aqui, ó, o 0,02 e dividir por 0,1 e eu chego no meu risco relativo. Que é o que nós teremos adiante aí, ó. Então, ó, 0,02 dividido por 0,02 dividido por 0,1, então deu 0,2
de risco relativo. Né, então, a incidência da doença no grupo vacinado foi de 20 casos a cada 1.000 pessoas. Lembrando, 20 casos porque eu multipliquei isso aqui vezes 10. Né? Então, fica lá, ó, 20 casos em 1.000. E aqui embaixo poderia ficar 100. Opa, 10 em 100. Aqui poderia ficar 100 em 1.000, né? Pensando nos não vacinados. E no grupo não vacinado foi lá, de 100 casos a cada 1.000. O risco relativo foi, então, 0,02 dividido por 0,1, deu um total de 0,2. Ou seja, né, então é um fator de proteção. O risco relativo menor que 1. Então, um fator de proteção. Vacina é um fator de proteção. Isso significa que a vacina protegeu fortemente o grupo exposto, quando o risco é menor que 1, indica proteção. Portanto, lembra que eu falei que quanto mais próximo de 0, maior é a proteção. Então, teve uma alta proteção. Quando eu falo em eficácia da vacina, pessoal, que até vocês têm visto muito, qual que é a eficácia da Janssen, qual que é a eficácia da AstraZeneca, qual que é a eficácia da Pfizer, essa continha simples. Feito o experimento num grupo de pessoas, tirado de uma amostra específica. E olha lá, ó, aqui é o que nós chamamos de risco atribuível. Olha lá, 0,1 é a incidência dos não vacinados, menos a incidência dos vacinados. Então, 0,1 menos 0,02 vai dar... Deixa eu fazer aqui rapidamente na calculadora aqui, para não ter um errinho, né? Muito importante com as contas aí para não ter problema. Então, 0,1 menos 0,02 é igual a essa parte aqui, deu 0,08, né? Dividido por 0,1 é igual a 0,8. Então, esse trecho todo aqui deu 0,8. 0,8 vezes 100 é igual a 80%. Então, a eficácia da vacina contra a rubéola foi de 80%. Então, o risco de desenvolver a rubéola é 80% menor nos vacinados em comparação àqueles que não receberam a vacina. É o que nós vimos hoje com relação às doenças que nós vimos aí, a Coronavac, as doenças não, as vacinas que nós verificamos. Ok? Bem, pessoal, com isso finalizamos o nosso estudo, né, sobre os tipos de estudos epidemiológicos. Finalizamos essa parte e agora nós vamos para a parte final, nossa última aula, que vai falar dos tipos específicos de epidemiologia, tá bom? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço a todos.